Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje é um assunto bem bacana, mais uma vez falando sobre capacitores. Você já ouviu falar em recuperar capacitor eletrolítico? Ou seja, a gente recuperar aquele capacitor que não está funcionando muito bem. Você acha que isso é possível? Vamos dar uma olhada nessa técnica aqui e entender por que isso acontece. Bom, vamos lá. O capacitor eletrolítico, a gente sabe bem, é aquele componente que degrada com o tempo. Ou seja, dentro de um circuito eletrônico, na maioria das vezes, quando existem capacitores eletrolíticos instalados, eles têm risco de que com o tempo eles apresentem problemas. Percam as suas características elétricas principais, o seu isolamento, a sua capacitância, aumento do ESR e por aí vai. Ou seja, o capacitor ele deteriora, ele degrada com o tempo. Isso é um problema porque em equipamentos mais antigos, muitas vezes a gente vê a seguinte situação: os capacitores eletrolíticos estão com problemas, estão com vazamentos, estão com características alteradas e causando problemas e defeitos no circuito. Então muitas vezes quando você pega um equipamento mais antigo, você troca os capacitores eletrolíticos primeira ação, né? Você substitui todos. Mas nem sempre isso pode ser obrigatório, dependendo da situação, e a gente vai ver aqui. E existe uma outra situação em que você tem capacitores eletrolíticos no seu estoque guardados há muito tempo. Isso também é um problema, porque o capacitor eletrolítico parado, sem estar sendo usado, sem estar sendo energizado de tempos em tempos, ele também degrada. Então, é uma situação crítica você ter produtos antigos, porém sem uso, né? Novos em termos de uso e antigos em termos de data de fabricação. E ele com o tempo vai ter problema. Ele tem uma série de situações aí que ele acaba ressecando o fluido eletrolítico que tem dentro dele e ele vai perdendo a sua capacidade de isolamento elétrico, o dielétrico vai sendo afetado e o capacitor pode ser uma grande bomba relógio, né? Você pega ele lá da sua gaveta, depois de anos lá guardado, coloca num circuito diretamente, sem fazer nenhum teste nele, e ele ou não funciona, ou ele estoura, ou ele acaba causando um curto-circuito, um outro problema mais grave no seu equipamento. É perigoso e pode acontecer. Então, uma técnica de prevenir isso é fazer o que a gente chama de reforma do capacitor eletrolítico. Essa situação é válida para capacitores eletrolíticos, ou seja, que tem algum tipo de eletrólito líquido dentro do capacitor. Não serve para chamados capacitores secos, né? Por exemplo, poliéster, cerâmico, isso não vai fazer diferença. Mas nos eletrolíticos, sim. Por quê? O eletrolítico ele é montado num invólucro de alumínio e dentro tem folhas metálicas enroladas, isoladas com uma folha de material isolante embebido no eletrólito. Porém, durante o processo de fabricação, o fabricante ele energiza aqui os terminais, gerando um campo elétrico internamente que vai fazer o que eles chamam de formação do óxido de alumínio, que é um material isolante, que é parte integrante da capacidade de isolamento do próprio capacitor. Portanto, ele vai formar um anodo isolado e conforme maior essa espessura da camada do óxido de alumínio, maior a capacidade de isolamento dele. Veja, esse capacitor aqui, por exemplo, tem um isolamento de 50 volts. Isso significa que ele tem uma camada de óxido de alumínio com espessura suficiente para fazer um isolamento elétrico até 50 volts. Acima disso você pode perfurar essa camada e o capacitor vai entrar em curto, vai queimar, vai estourar, vai dar algum problema muito sério, vai superaquecer, né? E essa camada vai ser danificada. Portanto, ele não vai prestar mais. Agora, o que acontece? Com ele parado, sem uso, você também tem a perda dessa espessura da camada de óxido de alumínio. E ela pode ser reformada, daí a palavra reforma, ou recuperação através da reforma, fazendo o mesmo procedimento que o fabricante faz ao fabricar o componente. Ou seja, nós vamos injetar uma tensão aqui e vamos fazer com que ele retorne àquela situação da camada de óxido de alumínio original, ou próximo do original. Tá? Ou seja, nem todos podem receber esse tipo de tratamento. A gente tem que ver primeiro, o capacitor tem que estar íntegro, não é aquela questão, não pode estar vazando, não pode estar estufado e tal, e tudo mais.
Eles estão nessa situação, a gente pode medir a capacitância, verificar se está ok e partir para o procedimento de reforma antes de instalar o capacitor no circuito. Ok? Isso vai garantir que ele esteja praticamente como novo a partir do processo de reforma. Se você tirar da gaveta um capacitor que está lá há 5 anos, provavelmente ele está com problema nessa camada de óxido de alumínio e pode dar problema no seu circuito. Então, por que não prevenir? A gente faz isso com capacitores maiores, capacitores que têm um isolamento maior, que são mais críticos. Os capacitores menores, dificilmente a gente vai fazer esse procedimento. Normalmente são produtos até mais baratos e você vai substituir por um novo. Seria até mais fácil. Mas alguns capacitores mais caros e tal, vale a pena o procedimento de reforma, né? Porque ele vai dar uma sobrevida e você vai ter uma garantia de que ele vai trabalhar até aquele valor. Uma posição um pouco mais conservadora é a gente trabalhar com 70% a no máximo 80% da tensão máxima de isolamento dele. Então, se ele está aqui 50 volts, por exemplo, 80%, a gente trabalharia aí até 40 volts. Eu acho que isso traz uma segurança, assim como a temperatura dele também. Então, um capacitor de 85 graus, seria interessante a gente usar em circuitos que não passassem na temperatura de 60 graus ou menos. Tá? Porque tudo isso, a temperatura principalmente, é uma grande influenciadora na degradação da camada isolante do óxido de alumínio. Tá? Então, lugares muito quentes e tudo mais facilitam esse problema nos capacitores. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Partindo aqui diretamente para a execução. Né? É muito simples, você precisa ter uma fonte. Né? Agora, é importante, se o capacitor é de alto isolamento, 250, 300, 400 volts, talvez você não tenha uma fonte DC suficientemente grande para poder fazer isso. Você pode construir uma fonte DC de alta tensão para poder reformar capacitores que tenham alto isolamento. Tá? Eu, por exemplo, já mostrei aqui várias vezes aquele circuito que mede o isolamento do capacitor. Aquele circuito serve também para fazer reforma. Basta você deixar direto ele carregando aquela tensão que está ali na máxima do seu capacitor para ele chegar a fazer o processo de reforma. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui a minha fonte. Eu vou ligar a minha fonte através de um resistor que vai limitar a corrente direto no capacitor a ser reformado. Tá? Aqui é um capacitor eletrolítico. Então, basicamente, o circuito é esse daqui. Para controlar esse processo, eu vou colocar aqui um voltímetro aqui em cima do resistor. Pode ser em série um microamperímetro também, um miliamperímetro em série, porque a gente vê a corrente que está aqui. Para quê? Eu vou ver a tensão de queda em cima do resistor R. Esse resistor R, ele vai ter valores, ele pode variar, tá? Eu estou botando aqui um valor de 15K para atender a maior parte dos capacitores e tensões de isolamento. Mas tensões mais baixas, as correntes vão ficar mais baixas, você pode usar resistores aí a partir de 2K2, por exemplo, até 15K ou até mais aqui de 15K, aqui chegando até 30K, se for trabalhar com capacitores de alta capacitância e de alta tensão de isolamento. Tá? Isso é para quê? Para você controlar aqui a corrente, não deixar que passe uma corrente muito rápida durante o processo de carregamento do capacitor. Isso até para evitar um superaquecimento do capacitor e que você provoque que ele tenha um problema, entre em curto antes mesmo do processo de reforma completo. Então você vai acabar danificando em vez de ajudando. Né? O processo é um pouco mais lento, então precisa ter cuidado. E aqui em cima do capacitor, eu boto um outro voltímetro aqui, porque eu vou ficar acompanhando a tensão dele. Né? A minha bateria, a minha fonte, ela vai ter tensões aí variáveis. Eu preciso que ela seja variável. Né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com um capacitor de 50 volts. Então, para fazer a reforma, eu vou partir de uma tensão inicial aqui de 10 volts. Depois eu vou para 15 volts, 30 volts, por exemplo, 40 e 50 volts. Eu posso fazer nesses steps aqui. Tá? Ou alguma coisa próximo disso. Isso aqui não é crítico. Em cada momento desse daqui, eu vou observar a tensão em cima do capacitor e a tensão de queda. Aqui vai começar com a tensão alta
e aqui baixa, até que no final do ciclo o capacitor esteja com esta tensão. Quando ele estiver perto de 10 volts e aqui estiver sobrando 0, alguma coisa volts, ou seja, alguns décimos de volts, eu posso partir para 15 volts. E assim por diante. Quando chegar a 15 volts aqui, eu passo para 30, 40, e como 50 é o limite dele, eu vou botar 50 e vou esperar que aqui a tensão fique no valor mínimo possível. Se aqui ficar com um valor acima de 10%, ou um pouquinho acima de 10% da tensão de trabalho nominal do capacitor, logo no início do processo, o capacitor não tem condições de reforma para a tensão final, nominal dele. Tá? Então, por exemplo, se marcar, você ligou em 50 volts, marcou 5 volts aqui, ou 6, 7, veio baixando, parou em 5 e não baixou mais, você tem uma grande fuga no capacitor, ele não tem mais condições de reformar. Está descartado. Mas se continuar descendo até abaixo de 1 volt, ele está no processo de reforma. Agora, com relação ao tempo, é o seguinte. Em geral, essas etapas aqui, você pode ficar acompanhando até que ele fique com o valor menor possível. Geralmente, você pode esperar aqui na faixa de 5 minutos. Tá? Agora, como são muitos steps aqui, eu estou deixando menos tempo aqui. Não precisa chegar porque ele com 2 minutos, com 1 minuto e meio, ele já está chegando no valor. Então eu posso subir aqui numa velocidade um pouco mais rápida. Quando chegar a 50 volts, eu vou deixar aí sim, o tempo tem que ser importante. Eu vou deixar pelo menos 5 minutos, tá? Que é o tempo padrão da reforma, e mais 1 minuto por cada mês que ele ficou guardado. Isso é uma regra, né, digamos assim, de chegada, né? Não é exatamente uma lei, mas você pode utilizar isso como referência. Então, por exemplo, ele ficou 2 anos guardados, são 24 meses, eu tenho que deixar 24 minutos. Tá? Ele ficou 5 anos guardados, eu vou deixar 60 minutos, isso dá 1 hora. Então, 1 hora, por exemplo, mais 60 minutos, dá 1 hora e mais os 5 minutos padrão lá do primeiro horário. Então, deixo 65 minutos para um cara que ficou 5 anos na gaveta. Tem gente que faz por outros métodos e deixa mais tempo. Tem gente que deixa, às vezes, o dia inteiro ele reformando numa carga um pouco mais lenta. Aumenta esse resistor aqui, a corrente vai ser bem pequena, ele vai bem devagarinho chegando na tensão e você pode deixar mais tempo. Tá? Isso para alguns capacitores pode ser até importante, mas na maioria dos casos, essa regra de chegada aqui atende bem. Né? 1 mês. A cada mês que você deixou ele na gaveta, 1 minuto de reforma na tensão nominal. Isso se ele conseguir chegar na tensão nominal com esse valor residual aqui abaixo de 10% do valor nominal. Que aí tem alguma chance de reforma. No final, ele tem que estar aqui com 50 volts ou algo muito próximo e aqui tendendo a 0. Sendo que tendendo a 0, 0,1, 0,02, uma tensão muito baixa aqui da ordem de alguns décimos de volts no máximo. Ok? Então esse é o procedimento de reforma, que é um procedimento similar ao de forma da camada, né, da espessura da camada do óxido de alumínio dos eletrolíticos. Então a gente vai mostrar aqui na prática. Eu vou usar uma fonte com tensões mais baixas, até 60 volts, e vamos fazer reforma de alguns capacitores que estão na minha gaveta aqui há bastante tempo. Tá? Uma coisa, a gente não consegue avaliar o resultado da reforma de uma forma fácil, porque você vai medir, às vezes, né, ele vai medir bem uma capacitância, até o SR conseguiu medir mais ou menos bem, mas ele tem problema de isolamento. Tá? E a gente só consegue ver esse problema de isolamento com um medidor de isolamento, que foi aquele que eu mostrei em outro vídeo aqui. De outra forma você não consegue ver. Né? Então a gente pode ver por aí, ou o resultado prático aqui, em que ele mostra que a tensão em cima do resistor tende a 0 e a tensão em cima do capacitor tende a sua tensão máxima de isolamento, e ele está funcionando com basicamente nenhuma fuga ou uma fuga mínima aceitável dentro das especificações dele, porque todo capacitor tem alguma fuga, mas ela precisa ser muito pequena. Tá? Lembrando que um capacitor ele se assemelha muito a uma bateria, tem um processo eletroquímico aqui dentro. E assim como as baterias deterioram, os capacitores eletrolíticos também. O princípio é muito similar, uma bateria selada, né?
Vamos lá, eu vou começar com esse capacitor aqui bem antigo da Siemens, 47 microfarads por 63 volts. Não fabrica mais esse capacitor, né? Mas eu medi ele no capacímetro, ele está marcando 45, 46 microfarads, tá? Então eu acho que ele está ainda bom, ainda mais sendo dessa qualidade. Esses caras aqui da Siemens, laranjinhas, eram muito duráveis. Então a gente sabe isso por experiência de alguns circuitos, pelo menos os que eu usava, tá? Então a gente tem aqui dois multímetros. Esse daqui eu vou medir em cima do resistor, aquele resistor. Então a tendência aqui é começar com um valor alto e diminuindo esse valor à medida que eu vou carregando o capacitor e por sua vez forçando a reforma dele. E aqui a tensão no capacitor, aquela que idealmente teria que ser a que eu coloco na fonte, tá? Eu vou usar um resistor aqui de 15K por 2 watts. Dependendo do capacitor, é interessante ter aqui uma potência um pouquinho melhor no resistor para ele não ficar esquentando, né? Pronto, fiz a conexão aqui. Uma conexão direta, tá? Você pode até fazer uma gigazinha de teste para colocar, para facilitar, não é? Pode dar para fazer um circuitinho bacana. Aqui é só para a gente fazer a experiência. Então, tá aqui o positivo da fonte, vem por aqui, entra no resistor, do resistor vai direto para o positivo do capacitor e tem um voltímetro em cima do resistor, que é esse daqui. E depois o capacitor tem um voltímetro também em cima dele, que é esse daqui, e o negativo da fonte vai no negativo do capacitor, ok? Então, posicionando aqui agora os voltímetros, vamos lá. Eu vou começar com 10 volts na fonte, vou colocar agora 10 volts, ligando 10 volts. Tá aqui. Eu tenho 9 volts aqui no capacitor. Vamos botar aqui uma escala melhor. E 0,4 e caindo no resistor. Repare, essa tensão aqui, ela dá um pico no início, depois ela vai caindo, porque eu estou carregando o capacitor. Se ela ficar muito alta no resistor, é porque eu tenho uma fuga, né? Não deve ficar alta, né? Eu estou permitindo circular corrente, por isso está tendo uma queda no resistor. Esse é o motivo de ter a tensão no resistor. Agora, eu poderia botar um miliamperímetro ali também, tá? Mas assim é para a gente ter um visual de que pedaço da tensão ficou no resistor e outro pedaço no capacitor. O capacitor está praticamente chegando aos 10 volts. Então, na prática eu deixaria aqui 1 minuto, 1 minuto e meio e partiria para a nova subida aqui de tensão. Estou com 10, lembre-se que esse capacitor aqui é 63 volts. Então eu vou botar 20 agora. Vamos acelerar um pouco o processo, mas seria basicamente assim. Botei 20, ó, ele já está com 18, tem 1, alguma coisa volts em cima do resistor. Está baixando. Quando ela ficar aqui 0,1 ou alguma coisa assim, né, 100 milivolts ou menos, eu já posso passar para próximo nível de tensão. Subir para 20, tá? A gente pode subir o próximo aí para 35 para acelerar um pouco. Mas o mais indicado era subir para 30, 40, 50, 60, sendo que no 60, no 63, que é o isolamento nominal desse capacitor, a gente deixaria aquele tempo conforme o tempo que eu guardo o produto para fazer a reforma completa, né? A recuperação da camada de óxido de alumínio completa. 0,3, ó. Aqui eu estou quase com os 20 volts, 0,2, baixando aí, vamos que já tivesse aí perto do 0,1, que ele continua baixando, olha, baixando, aí eu vou para 35 volts, vamos para 35 volts, ok, 35 volts, deixa eu trocar aqui a escala, ó, 32 e 2 volts lá no resistor. 1,9, 1,6. Ele tem que ficar atento, o processo tem que ser lento para não superaquecer o capacitor, ele não explodir no seu método aí de reforma, né? Você quer recuperar o capacitor, acaba danificando ele de vez, né? Então é bom ficar observando aí o processo todo. 0,8, abaixo de 1 volt.
34 em cima do capacitor. Vamos para 50 volts. Ok, 50 volts. Olha, começou com 42 aqui e tal. 4, a tensão lá maior lá em cima do resistor. Mas tudo bem, ela continua caindo. O problema é ela parar de cair aqui. Se ela parar de cair ali, numa tensão que não é a nominal, você tem um problema. É melhor não aproveitar esse capacitor. Tá? Descartar e tentar reformar um outro ou adquirir um novo. Mas olha, ele está para um capacitor com a idade que ele tem aqui, realmente é impressionante. Esse capacitor tem décadas, né, de fabricado. Ó, 1 volt, 0,9, vou fazer a mesma coisa, né? A gente esperaria lá o tempo para ele chegar a uma tensão bem baixinha aqui. E vou para o fundo de escala dele, que é 63. Eu tenho 61 aqui na fonte. Vou botar 61, que é o máximo. Olha, a partir de 50 e pouco aqui, 56, 55. 3 de já diminuindo. O que prova que eu vou conseguir fazer a reforma completa, porque ele não está parando aqui. Ou seja, esse procedimento aqui, esse tempo que leva é o tempo de carga mesmo. Efetivamente, já que eu estou limitando a corrente com o resistor, a carga não é imediata. Ele vai carregando gradualmente, dentro de um tempo. É importante também, além da reforma, você garantir que a capacitância esteja correta. Então você mede com o capacímetro, né? Pode continuar medindo capacímetro, SR e tudo mais, e fazendo esse procedimento que trata da parte do isolamento do capacitor, que na maioria das vezes é quem causa problema no capacitor, quem causa defeito, quem dá problema no circuito. Olha lá, 0,9. Muito bem, aí já está com 60 volts aí em cima do meu capacitor. A partir daqui, eu veria, olha, ele está há 5 anos na gaveta sem uso. Então, 5 anos são 60 meses, dá 60 minutos de reforma e mais os 5 minutos do procedimento normal, 65 minutos eu deixaria ele agora nessa condição sem desligar a fonte, tá? Para ele completar o ciclo. Porque agora, no momento que ele está fazendo a reforma propriamente dita, os steps anteriores eram apenas para você gradualmente chegar na tensão limite sem forçar uma barra muito grande, tá? Evitando que ele superaquecesse ou se danificasse durante o processo. Então, gradualmente, por isso que você vai 10, 20, 30 e tal, até chegar no limite. Cheguei no limite, 60 volts, agora eu deixo. Agora o processo efetivamente recupera a camada de óxido de alumínio. Sendo que aqui agora eu vou deixar 1 hora e pouco, se ele fosse 5 anos. Mas se ele estiver na gaveta há 10 anos, faz o cálculo, né? São 120 meses, portanto, são 120 minutos, o que dá 2 horas. Então, em 10 anos, você deixa ele no mínimo 2 horas reformando. E por aí vai. Quanto mais velho, mais tempo você deixa. Se eu deixar um pouco mais, tem problema? Não tem. Na verdade, como eu já falei, tem métodos. O método é basicamente isso, mas tem pequenas diferenças entre os métodos que são recomendados, não só pelos fabricantes, mas por outros especialistas no assunto de capacitor, em que se utilizam métodos um pouco diferentes. Tem gente, como eu falei, que deixa o dia inteiro, deixa o dia inteiro ele ligado, liga de manhã e vai desligar à noite, deixa 12 horas, independente da situação, para garantir que tenha uma recuperação plena. Mas eu não vejo necessidade disso, porque normalmente, deixando dentro dessa regra, você agiliza o processo e acaba tendo um efeito muito bom e geralmente garantindo que aquele capacitor funcione bem por muito mais tempo, tá? Repare que ele está com 0,3 volts e caindo essa tensão. Agora é o processo efetivamente. Talvez no fim aqui do processo, depois de o tempo aqui que eu deixei determinado, que eu ia deixar aí o tempo de 65 minutos, ele chega aqui a uma tensão em cima do resistor, abaixo de 0,1 volts, provavelmente, e aqui muito próximo da tensão da fonte, o que é a condição ideal do capacitor. Ok, pessoal? Bom, esse é o método de reforma de capacitores eletrolíticos, tá? Muito cuidado ao fazer esse procedimento com tensões muito elevadas,
porque o capacitor fica carregado com aquela tensão que você carregou. Então, no momento que você retirar ele do circuito aqui de reforma, você pode levar um grande choque, principalmente se as tensões forem acima de 50, 60 volts, tá? Tome muito cuidado com isso, tá? É recomendável que faça uma descarga desse capacitor logo após o processo de reforma. Aqui, como ele está ligado aqui no circuito com o resistor e tudo mais, eu consigo desligar e ele vai descarregar através do próprio circuito aqui. Então, ó, já desliguei, ó, ele começa a cair aqui a tensão nele e eu deixei ele aí a zero. Quando ir a zero, eu consigo tirar daqui sem levar nenhum tipo de choque. Vale a pena um circuitinho para isso? Vale. Como já falei, uma fontezinha de tensão aí de 0 a 400 volts vai fazer reforma na maior parte dos capacitores existentes, ou o circuito testador de isolamento de capacitor, que também gera em torno de 400 volts, também vai poder fazer esse tipo de teste. Existiam no passado alguns produtos que faziam isso, muito comuns, principalmente nos capacitores eletrolíticos muito grandes, de alta capacitância e alto isolamento, que eram caríssimos, utilizados em equipamentos de primeira linha, inclusive equipamentos profissionais e industriais, em que a reforma fazia parte do processo de manutenção da máquina, sendo que capacitores guardados em estoque também recebiam esse procedimento antes de serem ligados em sistemas críticos de alta potência. Tá? Então, no passado, era muito comum esse tipo de equipamento. Os capacitores abaixaram um pouco do preço, né? Ainda são componentes caros, mas estão mais acessíveis do que foram um dia. Então isso foi deixado um pouco de lado, mas a técnica ainda é válida, principalmente para o nosso estoque de capacitores antigos, né? Que eu sei que todo mundo tem aí e que não dá para confiar, principalmente se ele tiver com mais de 12 ou 18 meses na gaveta sem uso. Tá? Essa também é um prazo interessante de você marcar. Tá mais do que um ano e meio na gaveta, pode ser que ele já tenha deteriorado um pouquinho o seu eletrólito e aí, por consequência, a sua condição de isolamento. E um processo de reforma rapidinho, assim como esse aqui, vai dar uma garantia que o seu capacitor não vai ser uma dor de cabeça dentro do circuito. Ok, pessoal? Bom, se vocês gostaram aí desse vídeo, não deixem de clicar no like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.